O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, declarou nesta segunda-feira não terem alternativas, a não ser o cumprimento da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, que está foragida da Justiça e com o nome na lista vermelha da Interpol. Perguntado sobre o caso durante um evento promovido pelo jornal Valor Econômico, Motta afirmou que não cabe mais colocar a prisão de Zambelli em votação na Câmara, uma vez que o STF já fez a análise dos recursos da deputada e concluiu, na sexta-feira passada, pela condenação da deputada por unanimidade. Olha, primeiro dizer que cabe ao presidente da Casa defender as prerrogativas parlamentares, e é isso que temos procurado fazer desde que assumimos a presidência da Câmara. O caso da deputada Carla Zambelli é um caso atípico, que não tem precedente na Câmara dos Deputados. Primeiro, ela teve o seu processo dela tramitando, né, veio uma decisão de condenação e estava em sede de embargos. Quando chegou nessa sede de embargos, a deputada decidiu ir para outro país, né, porque, penso eu, ela tinha cidadania lá da Itália, que ela teria lá, vamos dizer, a oportunidade de não cumprir uma possível pena que o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido no assunto que envolve lá um dos processos que ela tem. Diante disso, ela havia pedido uma licença médica, seguida de uma licença para interesse particular, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da sua prisão preventiva. E nós concedemos essa licença, até para que o seu suplente pudesse assumir o mandato e, a partir daí, aguardar o desfecho do processo. O Supremo, acho que penso eu também, por causa dessa decisão dela de fugir para outro país, antecipou a análise desses embargos e concluiu o julgamento na última semana. Quando há uma conclusão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. E o tratamento que nós vamos dar é um tratamento de seguir o rito regimental para o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque é a única alternativa, é a única coisa que nós temos a fazer para o momento, já que o processo judicial dela foi concluído com a sua condenação. Ainda no mesmo evento, Hugo Motta respondeu sobretudo a questionamentos acerca das articulações entre o Congresso e o Executivo no entorno de uma política fiscal mais abrangente e alternativa às propostas do governo. Segundo Motta, uma reforma administrativa não estaria em debate hoje, se não fossem as reações do Congresso contra o aumento do IOF anunciado pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad, que justificou a medida como necessária para o equilíbrio das contas públicas. Eu penso que os debates se darão sempre olhando as consequências da tomada de cada decisão, porque é isso que vai fazer com que o Congresso tenha tração para votar. Os ganhos que nós vamos apresentar à sociedade em tratar de uma questão tão importante como é a reforma administrativa. E eu penso que ela vem num bom momento porque ela se junta a essas outras medidas que obrigatoriamente estão tendo que ser debatidas agora por causa dessa decisão do governo, na nossa avaliação equivocada, de mexer no IOF. Então, um debate novo foi inaugurado. É importante aqui também reconhecer que o governo vinha sem agenda nessa área. Se nós não tivéssemos reagido, quando eu digo nós, eu, o presidente Davi, representando as duas casas e todo o setor produtivo do país, esse debate não teria sido nem inaugurado. Teria se tomado a decisão do IOF, o IOF estaria valendo e a gente estaria aqui tratando de outros assuntos, meio que sem querer enfrentar aquilo que tem que ser, na minha avaliação, imediatamente enfrentado. Nós estaríamos ali meio que tangenciando, que é o que vem sendo feito ao longo dos últimos anos aí, para discutir essas pautas mais difíceis, digamos assim. Então, eu penso que essa medida do governo, ela inaugurou a possibilidade da abertura do debate. Após um mal-estar entre o Planalto e Congresso acerca das medidas compensatórias na agenda fiscal, Haddad fechou um acordo no último domingo com as lideranças das duas casas legislativas. Em reunião considerada histórica pelo ministro, a cúpula do Congresso e a equipe econômica do governo chegaram a um consenso sobre as medidas substitutas ao aumento do IOF. Eu dividiria assim, os temas em 4 temas que foram abordados, né? 2 deles conjugados, que é uma medida que vai ser tomada, uma medida provisória, que vai disciplinar determinadas matérias em torno da questão da arrecadação, que visa basicamente o mercado financeiro, o sistema financeiro,
É uma medida que corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos, sobre rendimentos sobre títulos e temas afins, né? Inclusive vai entrar um aspecto que nós vamos explicar amanhã com mais vagar na questão das BETs, né? Nós vamos apresentar os primeiros dados coletados da regulamentação das BETs, apresentar para o país o tamanho desse mercado, como é que ele está organizado e ponderamos sobre a necessidade de repensar o projeto original, né? Então isso também vai ser matéria dessa medida provisória. E o que essa medida provisória vai nos permitir? Ela vai nos permitir recalibrar o decreto do IOF, né? Fazendo com que a sua dimensão regulatória, né, seja o foco da nova versão, né, e nós possamos reduzir as alíquotas previstas no decreto original, que vai ser reformado conjuntamente. Por isso que eu falei que são dois temas que vão ser tratados juntos, porque por lei eu preciso dessa compensação, eu preciso dessas medidas compensatórias para manter o ritmo de cumprimento das obrigações fiscais do país. Hugo Motta reforçou o entendimento de que houve equívocos na proposta de aumento do IOF e a necessidade do Congresso de participar em um debate mais amplo sobre o problema das contas públicas, que considerou como grave. Olha, esse caminho que nós iremos trilhar, ele pode se dar de diversas formas, não é? Ele pode se dar mexendo do ponto de vista do arcabouço constitucional, que nós temos lá a PEC da reforma administrativa que está lá na Câmara, e ele pode também se dar do ponto de vista infraconstitucional, fazendo mudanças apenas por lei complementar ou por lei ordinária. Vai depender muito do que nós vamos escolher de caminho a ser perseguido, não é? Então ainda não há da nossa parte esse modelo, porque o grupo de trabalho foi criado recentemente. Esse debate se dará aí pelos próximos dias e semanas, e até o final do mês de junho, início de julho, nós vamos ter esse caminho de forma mais precisa daquilo que nós iremos fazer. E eu estou aqui justamente para dizer que essa agenda, ela enfrenta as dificuldades que já pude aqui relatar, né, do papel do governo, que é um papel ainda um pouco ali indeciso acerca daquilo que vai ser enfrentado por eles como agenda ou não. Nós temos um ano pré-eleitoral que dificulta ainda mais, temos a situação grave. Então, a minha presença aqui hoje é para dizer que o papel da imprensa, dos formadores de opinião, das pessoas que falam sobre a economia no país, do setor produtivo, é um papel ainda mais fundamental para que a sociedade dê a tranquilidade ao Congresso e ao Parlamento que essa é a agenda que o país quer. É preciso que isso seja dito, porque quando não se quer uma agenda, quando as pessoas que estão incomodadas com uma certa agenda, com um certo projeto, com certa medida que está sendo avaliada no Congresso, o que mais a gente tem na rede social, o que mais a gente tem na base, na ponta, nos jornais, é artigo sendo feito e um movimento todo sendo feito contrário àquela medida. Se todos nós aqui temos a decisão e a real noção de que o Brasil precisa enfrentar essa agenda, nós precisamos cada vez mais tornar isso público. Não adianta ficar em casa, sentado, ou ir só para o seu trabalho e aguardar que o Congresso faça isso. Por quê? Porque nós funcionamos com apelo popular. Motta ainda fez questão de que haja participação da oposição neste debate. E eu tenho conversado também, está aqui o líder Zucco, que é o líder da oposição lá na Câmara, que a última reunião que eu tive com a oposição, eu fiz um debate com eles sobre a questão de país. Digo, ó, vocês têm lá um projeto de poder para a eleição do ano que vem. E vocês podem ajudar a encontrar um país mais organizado ou menos organizado. O que é que vocês querem? Porque não necessariamente esse debate estrutural ele tem que estar atrelado à eleição do ano que vem. É claro que sempre quem tem mais o que perder é quem está no exercício da função. Mas nós temos que ficar pensando em eleição o tempo inteiro, né? Então foi um pouco que eu chamei o debate da oposição na última reunião. E eu penso que nesse debate estrutural a oposição pode colaborar com alguns temas. Eu não vejo dificuldade na oposição de colaborar, até porque se eles estivessem no poder, eles teriam também que estar enfrentando essa agenda. Então, há uma certa responsabilidade. Eu conversei também com o senador Rogério Marinho sobre esses pontos e ele pediu para conhecer a agenda. Não é que eles já estão contra essa agenda de qualquer jeito para ficar apenas com a narrativa política. Então, esses pontos todos,
eu penso que bem explicados, bem defendidos, bem colocados, até uma parte da oposição, penso eu, pode ajudar na aprovação, porque o cara é oposição, mas não quer que o Brasil dê errado, não quer que as coisas aqui caminhem para um nível que prejudique a todos nós. Então é esse senso de responsabilidade que eu tenho procurado com muita cautela, com muito equilíbrio, buscar e provocar em cada deputado para ver o que é que sai dessa agenda de positivo. Eu acho que só em a gente estar aqui debatendo essas saídas já foi um grande avanço, porque até um mês atrás isso não era nem pensado. Então já conseguimos avançar de forma significativa. Agora, na prática, ver o que é que sai dessa construção que estamos buscando fazer.